Fala, moçada, mais uma questão importante. A questão agora é a 114, está na tela. A questão diz assim, ó. Vamos para o comando? Vamos fazer como nós sempre aprendemos. A gente começa a resolução a partir do comando. Uma medida que auxilia na conservação da variabilidade das áreas fragmentadas. Olha, é mais um modelo de questão de ecologia, de desequilíbrio ambiental, só que em vez de agora de cair uma questão que envolve, o assunto eutrofização, o assunto é o quê? Fragmentação de hábitat. Então tá falando de fragmentação de hábitat. Professor, já fiz muitas questões de fragmentação de hábitat. Pois continue fazendo, porque é um tema bem presente nos exames, tá certo? E aí ele vai dizer para vocês no comando exatamente isso, ó. Como é uma medida para auxiliar na conservação da variabilidade e na manutenção da biodiversidade quando eu estou diante de uma situação de fragmentação de hábitat. Esse material foi retirado da revista FAPESP, tá? Uma das revistas, por sinal, mais citadas como referência bibliográfica para questões do Enem. E ele diz assim, ó, manchas grandes de floresta têm mais biodiversidade do que fragmentos menores somados. Olha o que ele diz aqui logo no título. As manchas grandes, ó, tá vendo aí, ó? As manchas grandes, elas têm mais biodiversidade do que as áreas fragmentadas. Se você somar todas essas áreas que estão aqui fragmentadas, a biodiversidade é muito menor do que essa mancha grande. O que ele está querendo dizer? Que quando você fragmenta um território, quando você fragmenta um ambiente, você vai promover uma diminuição da biodiversidade. E isso vai ser corroborado com o que o texto diz. Ó. Um dos pontos já identificados é que áreas menores desempenham um papel importante na conservação da variabilidade, mas são as florestas maiores que garantem a manutenção da biodiversidade. Então, se as florestas maiores, ó, vamos grifar isso, é que garantem a manutenção da biodiversidade, preservando os processos ecológicos, ele diz, ó, quanto mais complexo o sistema, maior a diversidade cabe nele. Ou seja, se eu fragmento, eu gero um aumento da biodiversidade, não, gera um aumento, na verdade, do efeito de borda. Pronto, era isso que eu queria dizer para vocês, Só vou repetir, tá? Para vocês não ficarem confusos. Quando eu fragmento, eu gero um aumento do efeito de borda. E esse aumento do efeito de borda diminui, aí sim, a biodiversidade. Então, se eu quero fazer com que essas áreas fragmentadas corroborem para a manutenção da biodiversidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligá-las. Qual é aquela técnica, qual é aquele mecanismo de manejo que a gente sempre escuta os professores de biologia falar e que vai conseguir fazer com que pelo menos diminua essa perda de biodiversidade e ela traga de novo o aumento do fluxo gênico? É a criação dos chamados corredores ecológicos. Ó, tu tá numa questão, cara. Falou de fragmentação de hábitat, tu já vai para as alternativas buscar duas coisas, tá? Tu vai procurar nas alternativas construção de corredores ecológicos ou aumento do fluxo gênico entre as áreas fragmentadas, porque esse aumento do fluxo gênico é uma consequência da criação dos corredores e com isso o aumento da biodiversidade. Então nessa questão aí, ele me trouxe como gabarito a construção dos corredores ecológicos, que era o gabarito, tá certo? Promoção do efeito de borda. Cuidado. Ah, Lázaro, mas não está promovendo o efeito de borda. Ei, a área fragmentada promove o efeito de borda. Mas o comando não pediu para eu dizer qual era a consequência da fragmentação. Se ele perguntasse qual é uma consequência da fragmentação, aí tu diria, promoção de um efeito de borda, que consequentemente diminui a biodiversidade. Mas não é isso, certo? Introdução de espécies exóticas no item B não faz relação. Criação de novas ilhas de paisagem e ampliação das áreas de sucessão não é o fato. O que eu tenho que fazer como medida de manejo para conservar a biodiversidade são os corredores ecológicos entre as áreas fragmentadas, aumentando o fluxo de genes e, consequentemente, a biodiversidade. Portanto, a nossa questãozinha está na tela. Qual é a questão? Essa aí foi a 114.
114, o gabarito é o item D de W. É o item D de W, questão de número 114. Ecologia, fragmentação de hábitats, efeito de borda, biodiversidade, construção de corredores ecológicos. Mais um passeio aí revisional por esses conteúdos de ecologia. Tá resolvido mais uma com vocês.